Olá, meus amados e amadas, amigos e amigas. Em nosso canal, nós já comentamos sobre mediação e conciliação e também comentamos sobre arbitragem. Informamos as principais características da conciliação e da mediação, tais como que na mediação o mediador apenas resgata o diálogo entre as partes, sem interferir em suas decisões. E que na conciliação, além do restabelecimento do diálogo, o mediador ele pode propor soluções. Também falamos sobre a arbitragem. No entanto, hoje, nós daremos mais uma pincelada sobre a arbitragem, falando um pouco sobre suas vantagens e desvantagens e quando pode ser usada. A arbitragem é uma das formas para solucionar conflitos que não sejam dentro do judiciário e que tais decisões são emitidas por pessoas idôneas, denominadas árbitro, e estas decisões, elas têm e possuem força de sentença judicial. Tal método de conciliar conflitos, ele é informal e alternativo. E que tais decisões elas podem resolver controvérsias de formas técnicas e rápidas. No entanto, é importante que sejam de modo espontâneo entre as partes e que no momento da escolha por esse procedimento, as partes envolvidas devam abrir mão de discutir o assunto via judicial. A arbitragem ela é feita por um terceiro imparcial, escolhido entre as partes, chamado de árbitro, que vai julgar o litígio, desenvolvendo seu trâmite de forma simplificada e informal. Para que ocorra tal procedimento, as partes envolvidas devem ser maiores de idade e capazes, além do fato de que, diferentemente de um processo normal, o processo arbitral ele é sigiloso. As partes são as responsáveis para eleger um ou mais árbitros, que sejam imparciais e experientes na área em que vai atuar, para que possa melhor analisar o caso e, portanto, devendo as partes saberem que, por ser um método privado, vai haver custos com a demanda de acordo com o tipo de conflito e com a Câmara escolhida. A função do árbitro é ajudar as partes na solução de um acordo entre elas. E, caso não ocorra tal acordo, o árbitro ele pode emitir uma decisão que tem força e peso de sentença judicial, chamado de sentença arbitral. Quanto ao prazo para se definir a tomada de decisão, deve ocorrer nos acordos. Não havendo tal decisão, podemos observar lá no artigo 23 da Lei da Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96, que ainda vai definir o prazo de 6 meses como um prazo previsto para o final da demanda. O seu procedimento deve seguir o que foi estabelecido pelas partes na convenção, que poderá ser as regras
do órgão arbitral, de um órgão institucional ou entidade especializada, de forma que as partes é quem delegam quem será o árbitro, ou podem também deixar que o órgão do tribunal arbitral escolha o árbitro que irá dirigir os trabalhos. Em outras palavras, é no caso de não haver definição prévia do procedimento, o árbitro ou tribunal arbitral deve estabelecer como se dará o procedimento e que se dará por princípios arbitrais, que são aqueles princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e do livre convencimento. Quando a gente fala de livre convencimento, nós falamos que é o caso em que as partes podem, essas partes podem postular por intermédio de um advogado, deixando livre para definir quem vai lhe representar ou lhe assistir em todo o procedimento. No procedimento arbitral, é possível, além de ouvir as partes, também ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias, além do fato de que, havendo necessidade de medidas coercitivas ou cautelares, os árbitros podem solicitar ao órgão do Poder Judiciário tal medida. A lei que regula a arbitragem é a Lei 9.307 de 96, na qual, lá no seu artigo 1º, iniciando, esse artigo nos remete que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Portanto, observamos que na convenção de arbitragem estão compreendidas cláusulas compromissórias e o compromisso arbitral. As cláusulas compromissórias fazem referência à previsão de que está previsto, daquilo que está previsto no contrato. A arbitral já diz respeito ao acordo da vontade de submeter o litígio ao juiz arbitral após a sua ocorrência. No caso de não haver acordo prévio referente à forma de instituir a arbitragem, uma das partes deve comunicar à outra da sua intenção. E, no caso de ser convocado não comparecer ou se recusar a firmar o compromisso arbitral, a outra parte pode propor que o litígio siga para o órgão do Poder Judiciário, que originalmente julgaria a causa. Se analisarmos a lei da arbitragem, vamos verificar que qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes pode ser árbitro. A única exceção diz respeito às pessoas que tenham relação de suspeição ou impedimento com as partes ou com o litígio em questão. Existe também o direito de equidade, qual seja o direito em que as partes podem escolher livremente quais regras de direito utilizarão na arbitragem, ou até convencionar que estas regras se baseiem nos princípios gerais do direito. E também que na arbitragem de direito, os árbitros, eles seguem as regras conforme o ordenamento jurídico para poder solucionar o litígio. Quanto à sentença arbitral, a mesma, ela deve seguir determinadas regras e requisitos obrigatórios, as quais elas estão previstas lá no artigo 26 da Lei de Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96. Se não, vejamos. Artigo 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral:
Inciso 1. O relatório que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio. Inciso 2. Os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de direito, mencionando-se expressamente se os árbitros julgaram por equidade. Inciso 3. O dispositivo em que os árbitros resolverão as questões que eles forem submetidos e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso. E o 4 é a data e o lugar em que foi proferida. No seu parágrafo único do artigo 26 diz: a sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros, cabendo ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou de alguns árbitros não poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. Não podemos esquecer que a sentença arbitral ela deve ser sempre motivada e bem fundamentada sobre as questões de fato e de direito trazidas pelas partes. No entanto, pode haver ali exceção para que o árbitro possa buscar soluções mais justas na forma em que existam vantagens quando se tratam de decisões que envolvem assuntos técnicos, evitando que, em sendo enviado para o Poder Judiciário, ao ser determinado, por exemplo, um perito, tal perito é quem vai determinar a questão. E no caso da arbitragem, o próprio árbitro é o especialista para resolver o conflito. As arbitragens, elas devem ser realizadas nas câmaras de arbitragem, que são empresas consideradas como centro de justiça privada, sem caráter estatal, que devem obedecer aos regulamentos e à lei da arbitragem, para que possa ter competência para resolver as diversas questões que envolvam direitos disponíveis, incluindo as questões societárias, contratos trabalhistas, disputas imobiliárias e outras que são passíveis de solução com valores monetários. Por se tratar de centro de justiça privada, ou seja, uma empresa, né? Quem vai custear as despesas com a Câmara Arbitral são as partes envolvidas, que podem dividir igualmente ou conforme decisão do árbitro. Não podemos esquecer de que a responsabilidade sobre os custos e despesas com a arbitragem deve estar explicitada na sentença arbitral. Não havendo cláusula compromissória no contrato, esta deve afirmar que eventuais disputas devam ocorrer por arbitragem, como via de solução dos conflitos. O que significa dizer que, havendo cláusula compromissória no contrato, mesmo que o contrato seja anulável ou nulo, a disputa ainda assim poderá ter sua definição através da arbitragem. Também é possível fazer a opção pela arbitragem após o surgimento do conflito, muito embora estejam previstos em contrato, bastando apenas um compromisso arbitral ou um acordo para que o conflito o conflito ele siga normalmente na Câmara de Arbitragem. Também é importante se salientar que a arbitragem só pode ocorrer se for da vontade das partes, ficando os envolvidos impossibilitados de processar o adversário no Poder Judiciário. Isto em primeiro momento, né? Se falarmos de vantagens e desvantagens, em geral, a vantagem da arbitragem é o atrativo pelo procedimento, a rapidez na tomada de decisão em relação a um processo comum no judiciário. Mesmo porque as partes
estabelecem que, que sejam fixados prazos para a determinação da sentença. E no caso que isso não ocorra, tal decisão deve acontecer em até 6 meses. Afora que, diferentemente das sentenças judiciais, as sentenças arbitrais não cabem recursos. A decisão arbitral, ela é definitiva. Além do fato de que há limites para seu questionamento, fator que contribui de tal forma para a agilidade do procedimento. Outro ponto importante a se salientar é o sigilo da arbitragem, fato que vai evitar constrangimento se chegar à exposição pública, né? Outro ponto importante, como vantagem, é que é possível que os custos sejam inferiores aos que teriam com ações judiciais na via comum. E, em especial, a demora no julgamento, se for questionado na justiça comum. Quanto às desvantagens, podemos dizer que pode ocorrer que os custos com a arbitragem possam acabar saindo mais caros do que o esperado, de forma que observamos que tal procedimento deva ser indicado em apenas os casos de contratos com valores elevados, para que não possa o custo ser altíssimo, né? Quanto aos honorários, estes são diferentes dos cobrados por advogados nas causas comuns, junto ao tribunal, que é em percentuais. No caso da arbitragem, os honorários pagos aos árbitros são definidos pelas câmaras arbitrais com base em tabelas atreladas ao valor da disputa, né? A outra desvantagem é que não existe a possibilidade de recurso na decisão arbitral, haja vista que o artigo 32 da lei de arbitragem nos remete que a anulação de sentença arbitral no judiciário só pode ocorrer apenas para as questões específicas e formais. Para concluirmos, podemos afirmar que a Lei 9.307 de 96 trouxe a possibilidade de que as câmaras arbitrais, sempre que houver acordo entre as partes, os conflitos sejam resolvidos de formas rápidas, com sigilo, com decisões técnicas e dentro da formalidade. Vamos ficar por aqui, para que não fique um tanto cansativo. Esperamos ter contribuído e nos comprometemos a estar sempre atualizando sobre o assunto. Forte abraço a todos e até a próxima atualização.